Desde pequenos, ouvimos sobre a importância do transporte rodoviário para o funcionamento do país. Durante viagens nas estradas, admiramos a grandeza e beleza dos vários modelos de caminhões que cruzam os nossos caminhos. Os caminhões são, sem sombra de dúvidas, essenciais para o funcionamento do país. Eles são os responsáveis por movimentar os itens fundamentais para o abastecimento de vários mercados, farmácias, açougues, postos de combustíveis, entre tantos outros locais. Vamos conhecer outros modelos que fizeram história. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Vamos embarcar juntos nesta viagem e conhecer um pouco sobre caminhões antigos. Parte 2. LP 1520. Atualmente, a durabilidade dos veículos está cada vez menor. Algumas transportadoras utilizam caminhões e carretas por no máximo 3 anos e já revendem no mercado de seminovos. Mas um caminhão em especial chamou a atenção de internautas. Um Mercedes-Benz LP 1520 de ano 1969, puxando um bitrem. Este caminhão viralizou nas redes sociais e teve milhares de visualizações. Isso mesmo, é um caminhão com 53 anos, ainda rodando e capaz de puxar 57 toneladas. Lançado em 1967, o LP 1520 é uma versão melhorada dos antigos LP, LPK, LPS 321, que chegaram no Brasil em 1958. O modelo recebeu o terceiro eixo tandem. O câmbio passou a ter 12 marchas, duplicando suas marchas. Os freios eram duplo circuito, ganhou novas grades dianteiras com faróis retangulares e já o motor era OM 326 com 180 cavalos. Ele era disponibilizado tanto na versão cavalo mecânico 6x2 e 4x2, quanto na versão chassi rígido 6x2, com opção de cabine standard e leito, direção hidráulica e freios a ar. Na época, o modelo era um dos top de linha da Mercedes-Benz. Atualmente, alguns modelos ainda podem ser vistos, principalmente na mão de colecionadores e restauradores. Já outros, poucas unidades continuam trabalhando. Um exemplo disso é o LP 1520 de um caminhoneiro em Uberlândia, Minas Gerais. O modelo conta com suspensão a ar, rodas de alumínio, ar-condicionado residencial e, claro, mecânica do Scania 113. Afinal, puxar um bitrem com motor de 180 cavalos só se for na descida. Com certeza, dirigir um caminhão 0 km é muito bom, mas jamais vai chamar tanta atenção quanto um Mercedão de 1969 LP 1520 puxando bitrem. Ford F600. A primeira geração de caminhões Ford produzidos no Brasil saiu do forno em 1957, com a geração Ford F600. Também foi o primeiro produto da empresa montado em solo brasileiro. Entre os anos de 1957 e 1960, o governo federal, em parceria com as empreiteiras que construíram Brasília, firmaram parceria com a montadora norte-americana para ser a fornecedora oficial de caminhões. O Ford 600 entra em cena. O Ford F600 de 1961 vinha equipado com o motor V8 272 a gasolina de 4,5 litros e 164 cavalos. O Ford F600 1961 atingiu a incrível marca de 40 mil unidades produzidas desde 1957, um número bastante significativo em uma época onde o Brasil engatinhava economicamente e ainda iniciava o seu processo industrial. A primeira geração de utilitários Ford produzidos em solo brasileiro eram projetos desenvolvidos nos Estados Unidos no pós-guerra, entre os anos de 1946 e 1950. Para as versões aqui no Brasil, os caminhões receberam algumas adaptações para a nossa realidade e iniciaram a produção. Mercedes-Benz 1519. O Mercedes-Benz 1519 ajudou a marca que mais vendeu caminhões e ônibus durante as décadas de 70 e 80 no Brasil, utilitários robustos e de fácil acesso à manutenção. Os caminhões Mercedes-Benz começaram a se popularizar no final da década de 60, com a inundação de plataformas para ônibus urbano no Brasil. Já no início da década de 70, encontrar peças para caminhões e ônibus da montadora se tornava cada vez mais fácil e popular. No início da década de 80,
já estava tão popular que existiam vendedores de rua recrutados pelas concessionárias, que passavam o dia atrás de motoristas autônomos, transportadoras e empresas de ônibus para recolher os pedidos do dia de venda de peças. O caminhão Mercedes-Benz 1519 de 1981 viveu esse momento, modelo robusto, eficiente, de manutenção descomplicada e com mecânica e peças que você encontrava com bastante facilidade. Nas estradas brasileiras foi o rei do transporte de containers. Muitas unidades foram adaptadas para trabalhar no ramo de terraplanagem, como caminhões de transporte de terra e barro. A Mercedes-Benz, durante a década de 80, acabou sendo a montadora que melhor se adaptou ao segmento. O Mercedes-Benz 1519 vinha equipado com motor diesel OM 355/5 de 5 cilindros com 192 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. O modelo 1519 saiu nas versões L, LK e LS, classificado pela marca como veículo pesado. Tinha um peso bruto total de 15 toneladas e capacidade máxima de tração de 32 toneladas. Caminhões Dodge. Pessoal, vamos citar aqui, de forma resumida, 3 caminhões icônicos da Dodge. Dodge D700, com motor V8 318 de 5.2 litros, bloco e cabeçote de ferro. O câmbio era manual de 4 marchas, comando de válvulas no bloco acionado por corrente metálica, carburador de corpo duplo, e até hoje o Dojão D700 possui o maior motor feito no Brasil, dotado de carburador de corpo duplo, que gerava 198 cavalos a 4.200 RPM, se tornando o caminhão a gasolina mais potente do país. A sua suspensão era dependente tipo eixo rígido, com feixe de molas nos 2 eixos, e os freios eram a tambor nas 4 rodas, direção do tipo rosca sem fim e um tanque de combustível com capacidade para 104 litros. Mais tarde, o D700 receberia o motor Perkins de 6 cilindros em linha, a diesel, de 140 cavalos. Dodge D400. No ano de 1969, o Ford F350 ficou sem adversários durante 10 anos. Foi aí que apareceu um rival direto e já lançado como linha 1970, o Dodge D400. Com motor V8 318 de 5.2 litros, ele era calibrado para 203 cavalos, fazendo ser o caminhão mais potente a gasolina. O câmbio era manual de 4 marchas e o tanque de combustível era de 68 litros. Ele possuía suspensão, freios e direção que herdavam o mesmo esquema do D700. Mais tarde também recebeu inovações, como o motor Perkins 4 cilindros a diesel de 90 cavalos. Dodge D900. Em outubro de 1970, na linha 1971, chegava o D900, com rodas raiadas, para-choques mais largos, câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica opcional, freios acionados a ar. Os motores eram os mesmos 318 V8 5.2 a gasolina e o Perkins 6 cilindros 5.8 a diesel. Ele possuía tanque de combustível de 150 litros, que naquele momento podia ser opcional para o D700. Os caminhões Dodge tiveram presença nas estradas brasileiras nos anos 70. Inclusive, a própria Dodge ficou em segundo lugar no mercado, atrás da Mercedes-Benz. Os caminhões Dodge possuíam motores V8 a gasolina e depois passaram a usar motores Perkins a diesel, ou MWM, e chegou também a ter versão V8 a álcool nos últimos dias, pois com o passar dos anos, a Volkswagen comprou a Dodge e descontinuou a fabricação destes caminhões. E assim chegou o fim da fabricação destas lendas das estradas no Brasil. Scania 112. O Scania 112 foi a segunda geração de caminhões Scania que estreou no Brasil em 1981 e ficou em cena até 1991, quando foi substituído pela terceira geração. Ao longo dos 10 anos que esteve em linha, o 112 recebeu diversas inovações tecnológicas inéditas para a época, como o intercooler, e também séries especiais como a Jubileu, em comemoração aos 100 anos da Scania. O 112 podia
podia ser adquirido em dois modelos, o bicudo T e o Carachata R, ambos desenhados pelo estúdio italiano Giugiaro, famoso pelo design de carros esportivos com cabine simples ou leito. A versão T chegou em três versões, o 112M, 112H e o 112E, com opções de tração 4x2, 6x2 e 6x4, este último exclusivamente na 112E. Já o modelo R tinha apenas uma versão, o R112. O novo Carachata era uma evolução do modelo LK, enquanto o T sucedia os já consagrados L111, famosos Jacaré. O Scania 112 conta com o mesmo motor da geração anterior, o L11, 6 cilindros em linha de 11 litros, o DS11 que podia ser aspirado com 203 cavalos de potência a 2.200 RPM, ou na versão turbo com 296 cavalos de potência a 2.200 RPM. O turbo se diferenciava com a inscrição S na grade dianteira. O motor turbo foi atualizado alguns meses depois, quando a Scania lançou o R112, com melhorias na bomba injetora. Com a nova calibração, passou a contar com potência máxima de 305 cavalos a 2.000 RPM. Essas melhorias foram estendidas ao T112. Os caminhões Scania 112 passaram também a contar com a possibilidade de personalização da cor do caminhão, conforme o interesse do comprador. As faixas vermelhas laterais também foram criadas nessa época. Em 1988 é apresentada a nova linha HW e EW para substituir os modelos da família HS. A sigla HW, o que quer dizer Heavyweight, ou seja, caminhão pesado, peso pesado, contava com tração 4x2 e 6x2. Já a EW significa Extra Heavyweight, ou seja, extra peso pesado. E por isso só havia na configuração 6x4. Em 1990 a Scania apresenta o T111HK, com tração nos 3 eixos, voltado a operações fora de estrada e com capacidade de tracionar até 80 toneladas. Os 112 deram início às séries comemorativas na Scania. O primeiro foi o Jubileu de 1991, em comemoração aos 100 anos da Scania no mundo. Foram comercializadas 200 unidades do modelo HW, sendo 170 na versão T, o bicudo, e 30 do Carachata R, todos com motor 360 cavalos com intercooler. Todos receberam pintura especial preta com chassi prateado e faixas laterais prateadas, além da palavra Jubileu na lateral. E daí em diante foram só ganhando mais tecnologia e mais atualizações, até chegarem também no modelo 142, que fizeram história com motor V8 turbo e intercooler de 14 litros com potências de até 450 cavalos. Mercedes-Benz 708E. No primeiro vídeo desta série, nós já citamos o Mercedes-Benz 608D. Mas para falar do 708E, temos que também contar mais um pouco do 608D, que chegou em março de 1972 e logo de cara ganhou o apelido de Mercedinho, porque era menor que os AGL. O câmbio era manual de 5 marchas. Já o motor era um 4 cilindros OM 314 de 3.8 litros, que gerava 85 cavalos a 2.800 RPM em valores líquidos. Esse motor era o motor do 1113, com 2 cilindros a menos, com bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas, bomba injetora de atuação mecânica e que também era usado no Toyota Bandeirante. A sua suspensão era eixo rígido com feixe de molas nos 2 eixos e os freios eram a tambor nas 4 rodas. O tanque era de 70 litros. Em outubro de 1986, na linha 1987, a Mercedes-Benz renomeia o seu 608D para 708E, graças à maior capacidade de carga. O 708E aumentava a capacidade de carga, mas o motor era o mesmo, de 82 cavalos. Em outubro de 1987, na linha 1988, nada muda. Em outubro de 1988, chegava a nova geração do Mercedinho, a LN, que é outra história. O Mercedinho foi um caminhão importante para a Mercedes-Benz brasileira. Além de inaugurar o diesel nos caminhões leves, se tornou sucesso e muitos até hoje estão rodando por aí.
Ford F4000. O Ford F4000 é um caminhão utilitário produzido pela Ford Caminhões no Brasil desde 1975. Pode ser utilizado para transporte de carga seca, de botijões de gás, podendo ser acoplado a furgões isotérmicos, frigoríficos, também com cesto aéreo para manutenção de redes de energia. O Ford F4000 chegou ao mercado em 1975 para rivalizar com o Mercedes-Benz 608, ambos posicionados pelas montadoras como um caminhão, mas na prática tinham um posicionamento intermediário, meio picape, meio caminhão, e mudou muitos conceitos de utilitários. O modelo Ford F4000 tinha o preço de compra e custos das manutenções menor. No início da década de 1980, se tornou uma excelente opção para pequenos e médios empreendedores, tanto com carroceria de madeira como com baú de alumínio. Menor, mais barato, mais leve e mais econômico que um caminhão toco, maior e mais potente que uma picape a diesel. Com carroceria de madeira, passou a ser muito utilizado em pequenas distribuidoras de bebidas, lojas de materiais de construção e no setor de hortifruti. Já com carroceria baú de alumínio, era mais utilizado por lojas e pequenos fabricantes de móveis e também por pequenas distribuidoras de produtos alimentícios. O seu motor é um MWM 229 a diesel, robusto, confiável e com um giro bastante estável em altas rotações. Câmbio manual de 5 velocidades com alavanca no assoalho, com engates precisos e exigindo pouca manutenção. Logo após o seu lançamento, a F4000 se tornou um sucesso de vendas em todas as regiões do Brasil, principalmente no interior do país. Com capacidade para 3.556 quilos, a Ford F4000 foi o segundo caminhão 3/4 com motor a diesel no Brasil, depois do 608D. Tá aí então um pequeno resumo de mais um caminhão de médio porte clássico do Brasil. Bom pessoal, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição no canal. Hoje falamos novamente destas feras da estrada, grandes caminhões que fizeram muito sucesso no passado e que continuam rodando pelas estradas do Brasil afora. E até o próximo vídeo com mais uma curiosidade.